Boa noite, gente. Bem-vindos. Nós estamos na nossa primeira live do nosso podcast Tinteiro Estilos Black Belt, criação aqui do nosso mestre Matoso, que é o nosso primeiro convidado, né? Nós estamos aqui nessa noite de sábado. Contamos com a presença de vocês. Nós temos várias perguntas, vários esclarecimentos aí para o pessoal conhecer mais a história do mestre, né? Que já foi campeão paraibano mais de 30 vezes consecutivos, já foi campeão Norte-Nordeste, campeão brasileiro, campeão mundial e está aqui com a gente para compartilhar um pouco da sua trajetória, né? Ao longo desses quase 40 anos de arte marcial, vai dividir conosco, né? Teremos o prazer de conhecer um pouco mais de sua trajetória em todas as artes marciais, né? Porque ele é formado em mais de uma arte marcial, tem muito conhecimento aí para passar com a gente. Então sejam todos bem-vindos. Lembrando que nós estamos estreando hoje e as próximas participações, vocês não se preocupem, que a gente está fazendo aqui junto porque estamos no mesmo ambiente. Mas mesmo você estando em outro estado, em outra cidade e até em outro país, você vai participar do nosso podcast aqui conosco. Fazer sua participação é só procurar a gente aí para novos candidatos a estar aqui conosco nos próximos podcasts, certo? Então vamos lá, mestre Matoso, boa noite primeiramente, né? Boa noite, salve, salve galera, saudações a todos, salve capoeira, um abraço, que Deus abençoe a todos e que esse nosso primeiro podcast seja o primeiro de muitos, né? Que seja também importante para os que vão buscar algum conhecimento, conhecer pessoas novas, conhecer realidades novas, né? Conhecer trajetórias dos convidados. Então, para mim está sendo muito bom, muito gratificante estar aqui, principalmente sendo entrevistado pela minha esposa, que é faixa preta, casca grossa aí, né? Me acompanha já há 12 anos aí na caminhada das artes marciais. Então, nada melhor do que ter ela como a primeira entrevistadora do nosso canal, né? Eu não me apresentei, né, gente, mas eu sou a Sensei Vanessa. Estou aqui com vocês para iniciar, né? Os próximos podcasts nós vamos contar aqui com o entrevistador, o nosso mestre Matoso, né? Que vai fazer as entrevistas com os próximos candidatos ao podcast. Lembrando, gente, que a gente está aqui pelo YouTube, mas siga a gente nas outras redes sociais. Vão lá dar o like de vocês, vão seguir, vão se inscrever aqui no canal. Todas as redes sociais têm o nome Mestre Matoso, não é isso, mestre? Justamente. Então vocês vão reconhecer rapidinho quando vocês fizerem lá a pesquisa e a gente conta com vocês para os nossos próximos podcasts e vamos dar início, né, mestre? Vamos dar início. Antes de começar a pauta, eu gostaria de estar convidando a todos para se inscrever no nosso canal, né, que é o Mestre Matoso, esse que nós estamos fazendo. Assim você vai estar ajudando nossos projetos, porque nós não só temos esse projeto de podcast, nós temos outros também, e brevemente a Sensei Vanessa vai estar com o seu canal também aí, tanto de videoaulas quanto com outras situações também. Então, nossas redes sociais estão aí, eu acho que vai dar para a Sensei Vanessa depois estar colocando, para que todos procurem o Mestre Matoso, procurem as nossas confederações, né, que eu sou presidente de algumas confederações que daqui a pouco vai entrar na pauta isso aí, para que a gente possa se unir e fazer a coisa acontecer. Verdade. Então vamos lá, né, gente? Vamos dar início agora. Vamos começar com as perguntas, né, mestre? Nós sabemos aqui que o senhor tem uma trajetória enorme nas artes marciais, então vamos dizer pra gente, com que idade o senhor começou a treinar? Pessoal, essa minha trajetória, ela já foi explicada várias vezes. E por quê? Porque muitas pessoas questionam, né? E o questionamento geralmente vem da dúvida, e a dúvida vem da falta de trabalho prestado, da falta de comprovação dos fatos. E a minha vida é um livro aberto, então tudo que eu fiz pelas artes marciais está nas minhas redes sociais, está em livros, revistas que eu saí, né? Então, essa questão você encontra com certeza no nosso site, aliás, nos nossos sites, que nós temos o site da Confederação Brasileira de Lutas de Contato e também o site do Grupo Aruandeia Capoeira, que é nosso site também, que lá também tem a minha trajetória, a minha história. Então, eu iniciei nas artes marciais na cidade de Alagoas, aos 5 anos de idade, né?
De lá eu pratiquei capoeira, pratiquei kung fu, pratiquei karatê e viemos para a cidade de Campina Grande, onde eu dei continuidade a toda essa história aí. Pronto, então tá esclarecido aí, né? Para quem conheceu o mestre só na cidade de Campina Grande, né? Ele deixou aqui, claro, que iniciou na cidade de Alagoas, né? Porque muita gente, né, é de Campina Grande, é daqui da cidade, não está por dentro dessa informação. Mestre, a gente sabe que hoje em dia um dos assuntos muito polêmicos é a questão do bullying. E hoje a gente pode tratar disso mais abertamente, né? Hoje a gente quebra paradigmas de preconceito, né, em relação a isso. Porque antigamente, né, as pessoas sofriam muito bullying e não podiam se expressar, não tinha leis, não tinha uma conversa aberta em escola, em locais para aconselhar, para explicar a gente que isso era errado. Você sofreu algum bullying na sua infância? Na cidade de Arapiraca, nas Alagoas, eu era tido como um troféu. O meu professor era um negro, né, de terreiro, de candomblé, que nesse mesmo terreiro acontecia aulas de capoeira, acontecia aulas de kung fu e aulas de karatê. Então, quando havia desfile de 7 de setembro, alguma coisa que ia expor os trabalhos, as modalidades de luta, como eu tinha 5 anos de idade, o meu mestre, ele me colocava em exposição, caminhava comigo no braço, como se fosse o troféu, até porque não faz tanto tempo assim, né? Mas ainda era o racismo era muito forte nessa época, então ele me usava para mostrar para os brancos que racismo é um sentimento que eu posso falar até animal, né? É como se fosse irracional. Então ele mostrava para o povo que criticava que tinha um branco treinando e tinha um branco entregue de corpo e alma para arte marcial. Então, quando nós viemos para a cidade de Campina Grande, eu comecei a treinar com alguns professores, né? Para quem não sabe, eu sou formado em várias modalidades de luta, entre elas o karatê, né? Na capoeira eu sofri preconceito do negro porque eu sou branco, né? Vou chegar lá, mas vamos para o karatê primeiro, que realmente foi o primeiro bullying que eu sofri. Então, no karatê, eu fiz parte de uma academia que era pioneira na cidade de Campina Grande, que eu não vou entrar em muitos detalhes nem dar nomes, porque assim, são acusações até gravíssimas, né? E isso daí, esse nosso podcast aqui vai ficar no ar durante muito tempo, e eu não vou retirar nada do que eu falei, porque tudo que eu vou falar aqui são coisas verídicas e 90% delas eu tenho como provar. Isso é minha palavra contra a da pessoa que se doer, que eu acho que não vai se doer, né? Que eu também não vou citar o nome, mas eu fiz parte de uma academia muito tradicional que ficava no bairro da Liberdade, aqui na cidade de Campina Grande. Então, pelo fato de eu ser de comunidade carente, morar no Pedregal, que é uma comunidade carente aqui da cidade, tudo que acontecia na academia de sinistro, tipo, desapareceu dinheiro, alguém perdeu uma chave. Na época não existia celular, né? Isso eu estou falando eu acho que em 92, 93, por aí. Então, tudo que acontecia, primeiro todo mundo ia lá, todo mundo não, o dono da academia, que é um professor pioneiro aqui de karatê, me pegava, me levava para o vestiário, me fazia tirar a roupa, isso eu era uma criança, né? Então me fazia tirar a roupa, olhava minhas partes íntimas para ver se não tinha colocado dinheiro escondido ali, revirava minha bolsa e eu passava um constrangimento enorme. Então, isso aconteceu, não foi uma vez, foi várias vezes. Aí você deve se perguntar, mas por que você não saiu dessa academia? Por quê? Em primeiro lugar, essa era a época que quando eu comecei a treinar, quando eles descobriram que eu treinava várias modalidades, eles começaram a me perseguir aí. A perseguição contra o mestre Matoso começou aí na minha infância, porque eu treinava várias modalidades de luta, não só treinava uma. Então, por que eu não saía passando essa humilhação? Em primeiro lugar, meu pai não tinha condição de botar em outra academia. Em segundo lugar, se eu saísse de lá, esse cara, como mandava nos karatecas, 90% dos karatecas, eu ia ficar sem poder treinar mais, então eu tinha que aceitar
e infelizmente, né? E hoje seria um crime gravíssimo, né? Se fosse hoje seria um crime gravíssimo, mas eu sofri, isso foi um dos bullying que eu sofri. Outro bullying que eu sofri foi no Campeonato Brasileiro, em Vitória da Conquista, na Bahia. Eu ainda era juvenil, eu estava passando de infantil para juvenil. Como fui campeão paraibano, como a Sensei Vanessa falou, eu fui mais de 30 vezes campeão paraibano, desde a minha infância até eu me tornar adulto. Então, nesse Campeonato Brasileiro, um dos diretores da Federação Paraibana de Karatê, como eu usava o cabelo grande, que eu sempre gostei de rock, eu sempre fui eclético na musicalidade, até porque meu pai é músico, eu também sou músico, eu sempre usei um boné porque meu cabelo era grande e tal. Aí na hora da foto eu estava de boné. Aí o cara, em vez de pedir educadamente, o cara arrancou o boné da minha cabeça, que como o meu boné era um boné muito grosso, arranhou um pouco a minha testa. Aí eu saí porque estava arranhado, o cara foi me pegar de todo jeito, eu sendo um adolescente, então ele praticamente me agrediu. Então um dos senseis que estavam lá, que me conhecia, que gostava muito de mim, foi lá e teve um bate-boca grande, e aí aí foi que a perseguição foi aumentando com relação a mim, né? Porque eu não aceitei o que o cara fez, porque o que o cara fez foi uma agressão. Ele simplesmente pediria para mim, eu tiraria o boné, a gente tiraria a foto. Mas ele foi arrancando e depois me puxando de todo jeito. Eu era um adolescente, e aí causou um transtorno muito grande, entre outros, né? Se eu for falar de bullying aqui, a gente vai passar a live toda falando de bullying. É lamentável a gente escutar aqui, né, do mestre, esses acontecimentos que hoje, né, na nossa realidade, eu acho que é mais difícil de acontecer, né, pela informação que nos é dada, né, pelas redes sociais, pela divulgação, pelo assunto ser tratado, né, hoje abertamente em televisão. Então é lamentável escutar do mestre que ele passou por isso, né, mas eu acho que ele fez mais forte, né? Com certeza. O que não nos mata nos fortalece, na verdade. Então vamos lá, mestre. Nossa próxima pergunta, né, que na verdade, né, meu desejo é escutar isso, né? Escutar, saber de você. Qual é a importância da arte marcial na sua vida? Quando eu era criança, o meu pai sempre falava, né? Porque o pai é o primeiro herói do filho, né? Então meu pai sempre falava que conhecia o Ivan Gomes, que conhecia a família do Ivan Gomes. E para quem não sabe, Ivan Gomes foi o maior lutador de todos os tempos. É um paraibano, é um cara daqui da Paraíba, de Campina Grande, o qual eu sou representante do Jiu-Jitsu Ivan Gomes também. Depois eu vou entrar nesse mérito aí, né? Então, eu quando criança, lá em Alagoas, meu pai, quando a gente voltar para Campina Grande, você vai treinar Jiu-Jitsu com o irmão do Ivan Gomes e tal. E eu ficava naquele estímulo, né, criança, né, uma criança de 5 anos não sabe o que está fazendo. Então eu ficava naquela recreação, mas sempre ouvindo, fui crescendo ouvindo, e de repente eu comecei a notar a realidade da periferia, que nós sempre moramos em periferia. Quando eu falo periferia, é a favela bruta, não é a favela na parte boa, não é a favela do canal, onde passa gabiru, onde quando chove entra água na casa e tal. Então, nesse meio tempo, eu comecei a notar que as crianças que não praticavam artes marciais falavam muito palavrão, brigavam muito, né, roubavam o brinquedo das outras crianças na rua, né, se juntava 2, 3 para bater em um e tal. Então eu vi que a arte marcial, a filosofia das artes marciais, ela fazia com que você mudasse sua forma de ver. E aí isso foi crescendo dentro de mim. Quando nós viemos para Campina Grande, nós viemos para a comunidade do Pedregal, né, onde tinha muita violência, muito assassinato, muito venda de droga, muita boca de fumo na época, né, eu estou falando em 1990 por aí. Então, nesse meio tempo, eu fui entendendo, eu já tinha entendido que a arte marcial ela ia fazer parte da minha vida para o resto da minha vida. Então, fui praticando, fui me dedicando, fui me destacando, e ela transformou a minha vida no sentido de que muitos dos meus amigos na minha infância e adolescência morreram, foram presos ou estão presos hoje, né? Mas a grande maioria morreu, foi assassinado, né? Entraram no mundo do crime, e eu tentei salvar muita gente. Eu tenho um projeto que já tem quase 30 anos, esse projeto, que eu resgato a criança, o adolescente, e que esse projeto está sofrendo muito com a perseguição que nós sentimos, que nós sofremos, né? E
Mas assim, estamos firme e forte. Então a arte marcial na minha vida foi um direcional, né? Como eu também mudei a vida de muitos alunos, tem muitos alunos meus hoje que, graças a Deus, estão aí com altos cargos, altos empregos, saíram da favela. Nós vamos ter um entrevistado aqui, já estou dando um spoiler aqui para vocês, que é o Hélio, meu aluno Hélio, que o cara estudou pra caramba, praticava, começou criança, passou a infância, a adolescência treinando comigo e hoje é uma pessoa graduada na Polícia Militar da Paraíba e tem um grande respeito por mim. Então, do jeito que a arte marcial transformou minha vida, eu tenho certeza que transformou a vida de muitos alunos. Acho que foi um ponto primordial, né, mestre, para o seu crescimento, né, como pessoa, o seu caráter, né? Com certeza. Fez Foi o divisor de águas, na verdade. E nós sabemos, né, que hoje, principalmente, um jovem, uma criança que vem de uma comunidade carente, né, ele tem muita gente ali que influencia ele para o mal, né? Eu acho que a arte marcial lhe ajudou a ter um objetivo na vida, né? Com E certeza. está sempre no caminho do bem, né? Por isso que eu não ia nem falar dessa parte agora, mas já que a gente tocou no assunto, né, que o seu projeto, né, Sementes para o Amanhã, mestre, que iniciou muito cedo, né, eu acho que mudou a vida de muita gente, né? Esse assunto é um assunto que mexe muito comigo pelo fato assim, tem muita gente que vê no jornal, vê assassinato, vê o quebra-quebra da favela. Eu vivenciei, né? Eu vi mudanças, né? Tem aquele ditado que quando eu cheguei aqui isso era tudo mato. Então quando nós viemos de Arapiraca para Campina Grande, o Pedregal era uma vila de casas, né? Nós somos pessoas praticamente pioneiras ali daquela comunidade. Então aconteceu muito crime. Quando eu comecei a praticar, esse mesmo mestre que fazia bullying comigo, né, até eu estou falando bullying, mas isso já se aplica até como violência, né? Como ele tinha esse hábito, quando eu comecei a crescer, se transformar um adolescente e comecei a me destacar, eu disse, eu pretendo iniciar um trabalho nas comunidades carentes, aqui eu moro e as que eu frequento, para trazer as crianças e os adolescentes para a sociedade, porque o que eles vão ter é só imagem negativa, coisas ruins. Então a arte marcial, do jeito que está mudando a minha vida, vai mudar deles. E aí foi o que ele falou, ele disse, você só vai ensinar a marginal como se defender, você vai ensinar violência marginal. Eu disse, então você está generalizando que quem mora na periferia, na comunidade carente é marginal. Ele disse, com certeza. Então ele me incluiu nessa questão, até porque quando acontecia qualquer coisa, ele vinha me revistar e vinha revistar meus pertences para ver se eu tinha roubado, né, alguma coisa na academia. E então esse projeto, eu vi muita criança, porque eu sofro um bombardeio de críticas, né? Eu sofro, faz 12 anos que a Sensei Vanessa está morando comigo, é minha esposa, nós casamos, né? E nesses 12 anos ela já viu muita coisa acontecer, só que muito antes dela entrar na minha vida, aconteceram milhares de coisas, né? Coisas boas, muito mais coisas ruins. Então, eu vi alunos meus recém-saídos da minha academia, que tinha saído há pouco tempo, porque não suportou as críticas, porque assim, era crítica da comunidade, era crítica de outras academias, o pessoal tentando acabar com o meu trabalho de todas as formas. Então, a criança não tinha um abadá para treinar, não tinha um lanche para comer, não tinha um kimono para vestir, então saía e já enveredava imediatamente no mundo do crime. Então, eu presenciei muito ex-aluno meu morto, cheio de tiro, cheio de facadas, pedrada na cabeça. Isso não foi um, nem dois, nem três, nem cinco, nem 10, foi muitos, né? Isso eu falo para vocês, para muitos pode ser uma falácia, mas para mim que vivenciei isso é muito triste. Então, esse meu projeto, eu seguro com unhas e dentes, mesmo o projeto estando num momento parado, para mim ele não está parado, porque quem me conhece, quem está comigo, sabe do carinho, do amor que eu tenho pelos meus alunos. Então, eu vi muitos dos meus alunos sofrerem com a sociedade, com a falta de apoio, né? Eu vejo aí pessoas que eram para ajudar projetos como o meu e outros que tem por aí também, que realmente
vê a comunidade, está dentro da comunidade, está ajudando racha de futebol, está ajudando pessoas que têm condição a viajar para fora do país. Para vocês terem ideia, eu fui convocado mais de 10 vezes para compor a seleção brasileira de karatê, porque eu fui campeão brasileiro várias vezes e eu nunca tive condições de viajar para a França, para a Argentina, para os Estados Unidos, para o Japão. E pessoas que tomaram minha vaga porque eu abri a minha vaga por não ter condição, não existe patrocínio, foram no meu lugar, né? E isso revolta por quê? Porque você galgou aquele espaço, você cresceu, você buscou. Então, o nosso projeto, ele ficou um pouco em aberto pelo fato da gente, nossa academia está com as telhas quebradas, da ventania que deu, né? E entre outras coisas, falta de kimono, falta de abadá, falta de um lanche para dar para uma criança, que muitas vezes a criança não tem nem o que comer em casa, só vai para a academia por causa do lanche, né? E hoje existem muitos campeões de vários estilos de artes marciais, inclusive do UFC, que começou em projetos sociais verdadeiros, né? Então, esse projeto nosso a gente vai estar colocando em prática, se Deus quiser, e eu já aproveito o gancho para estar pedindo para vocês que puderem apoiar nosso projeto. A Sensei Vanessa vai colocar o nosso Pix, né? A nossa chave Pix, mas na edição a gente coloca. Então, nós vamos colocar a nossa chave Pix para aquele que quiser, né, ajudar nosso projeto, a nós comprarmos o material, os uniformes para os atletas, para que que a gente possa comprar o lanche, que a gente possa reparar alguns detalhes que estão de tatame, telha e etc. Né? Que esse projeto pode ter certeza que muda vidas. E não só eu, como muitos professores aqui estão sofrendo, né, com a falta de interesse, a falta de apoio, a falta de incentivo. E as crianças hoje, com internet, celular, só vê o que não presta. Muitas das vezes está ali vendo coisa que não quer, inadequada para ele ou para ela, e em vez de estar praticando um esporte, em vez de estar buscando mudar a trajetória da vida. Então, esse projeto depende de nós, de mim, da minha esposa, que é professora também, e de vocês que podem também nos ajudar. Então, conto com todos para ajudar o nosso projeto Sementes para o Amanhã. Já tem quase 30 anos esse projeto e mudou a vida de muita gente, pode ter certeza. Tenho certeza disso também, como citado aqui o Hélio, né? Foi uma das pessoas que fizeram parte desse projeto, que hoje foi primordial, né, para a chegada de onde ele chegou, do que ele alcançou, né? Então, o seu projeto continua vivo, mas não pense em momento nenhum que o seu projeto, ele chegou nem a dar uma pausa, que ele continua vivo nas vidas que ele modificou, que ele melhorou, nos caminhos que ele ajudou muitas crianças a traçarem, gente, porque a gente chega aqui e fala, nós damos aula, o mestre sempre trabalhou em comunidade, com criança carente, mas para quem está aí de fora não entende essa realidade, só entende a realidade de quem está ali dentro. Muitas vezes a gente tem muita gente para apontar o dedo, porque para apontar o dedo a gente sabe, né? É muito fácil, né? Vou tentar prejudicar fulano, mas não vê o que é que ele está prejudicando. Ele não está prejudicando a pessoa em si, ele está prejudicando um conjunto de pessoas, um conjunto de coisas importantes que a pessoa está ali planejando, que a pessoa está ali fazendo. Então, assim, é lamentável, né? A gente vê que o apoio que muita gente podia dar, não dá, né? Mas mesmo assim, o mestre continua firme e forte. Aí eu estou há 12 anos acompanhando isso. Isso vem de muitos anos, até quando eu não era nem nascida, né? Mas é muito importante, o mestre está de parabéns, né? Eu sinto muito orgulho de estar aqui hoje nesse momento e de poder acompanhar, de ver isso, porque uma coisa é a gente falar e outra coisa é a gente ver. Como o mestre tem aí nas suas redes sociais, tem fotos, tem vídeos, nós temos toda a divulgação, né? Para quem quiser conhecer a fundo o projeto, tudo disponível aí para vocês conhecerem, galera. E quem quiser ajudar a gente, vamos embora aí, procura a gente nas redes sociais, o Mestre Matoso, em todas as redes sociais. Lá vocês têm um canal de falar diretamente com o mestre, para poder dar sua ajuda, sua contribuição. E vocês estão ajudando não só a arte marcial, vocês estão mudando a vida de várias pessoas. E no final da live a gente volta a falar do projeto, que isso é importante Voltamos demais. Sim. Eu não ia nem colocar ele agora, mas como a gente chegou nesse assunto, né, mestre? Vamos voltar para o assunto da sua infância. Como o senhor já disse também, né? Uma das perguntas era quem foi sua inspiração, que você já contou, né? Do início, para todo mundo entender. Então, vamos lá. Mestre, a sua trajetória até a sua formação
teve muitos obstáculos, que também foi citado aqui, né? Mas teve algum episódio nessa época que marcou a sua vida? Se você fala do início até hoje... Não, até a sua formação, vamos supor, o início na sua infância, na sua adolescência, né? Eu vou responder assim. Minha vida não foi fácil nas artes marciais. Infelizmente, eu tive professores inadequados. Vou deixar, antes de terminar, um conselho aqui para todos. Antes de colocar seu filho para praticar, não é só arte marcial, é qualquer esporte. Pesquisa pelo professor. Assim, agora outro detalhe. Se você perguntar a um cara que não gosta do professor que você está querendo colocar seu filho, você acha que ele vai dar boas informações? Não. Mas hoje existem as redes sociais. Hoje você pode saber quem é o pai, qual foi a trajetória nas redes sociais. Então, pesquisa, pede um tempinho, vai lá ver o que o professor fez, quem ele é, assiste uma aula. Aí daí você coloca seu filho e fica esperto. Nunca não abandona o filho lá e deixa o filho não, porque acontece muita coisa errada, porque existem pessoas inadequadas que inventam de dar aula de artes marciais, porque hoje está bagunçado. Né? Hoje existe uma gama de entidades que não existe, não tem fundamento algum, não tem linhagem nenhuma, né? Virou um comércio, pagou, se graduou, né? Pagou, é campeão, não tem mais aquele mérito, não tem aquele código samurai, né? O Dojo-kun, que nós, como a Sensei sabe muito bem disso, nós tratamos com o maior respeito possível. Então, a minha trajetória não foi fácil, eu tive professores analfabetos, literalmente, tanto na leitura, no conhecimento de estudo, quanto nas artes marciais. Eu cheguei a treinar com um cara que eu ensinei o cara, eu como aluno ensinei o cara. Isso não foi só em uma modalidade, foi em algumas, né? Entre elas, uma é a capoeira, e aí o mestre do cara que eu estava treinando com ele, supostamente treinando, chegou para mim e disse: ó, você sabe mais do que o meu aluno mais graduado, não é nem o seu professor não sabe de nada, mas o meu aluno mais graduado sabe menos que você. Então, a partir de hoje, você é instrutor de capoeira e me deu uma graduação acima da do meu professor, que era um graduado só. Né? Não me deu uma maior porque eu não aceitei, eu era uma adolescente ainda. Então, aconteceu muitas coisas. Então aconteceram episódios que tudo conspirava para as pessoas ficarem contra mim. Por quê? Porque eu vi muita gente aprendendo e evoluindo e as pessoas abraçando aquela pessoa, sentindo orgulho, incentivando. No meu caso, tudo que eu fazia de legal, tudo que eu mostrava que tinha aprendido, que tinha evoluído, que tinha chegado em um certo nível, era visto com maus olhos. Então, aí começou a se formar uma força negativa para que eu parasse, né? Que daqui a pouco vocês vão entender por quê. E aí, não foi fácil a minha trajetória, foi cheia de obstáculos, cheia de puxada de tapete, mas eu sou, assim, perseverante e consegui chegar onde eu cheguei firme e forte. Então, nós entendemos essa parte. Aí, vamos lá, mas a minha pergunta é, né, nesse momento, a gente sabe que em meio às muitas dificuldades, né, que devem ter aparecido no seu caminho, existe algum momento especial, vamos supor, que aconteceu com você, alguma conquista que marcou a sua infância, a sua juventude? Um título, um campeonato, alguma coisa que foi tipo, vamos colocar uma vitória, né? Em meio a tantas dificuldades. Na verdade é o seguinte, olha só a questão da frustração, da minha frustração. Como eu acabei de falar, tudo que eu fazia de positivo se tornava negativo. Eu me lembro do meu primeiro título como karateca. Eu lutei contra o melhor aluno do meu professor, que era o pupilo dele, era o cara que ele investia, que ele acreditava, que realmente era um bom karateca, né? Mas eu consegui, mesmo sendo 3 graduações abaixo da dele, eu consegui ganhar dele nas 2 categorias, que é o kata e o kumite. Então isso fez com que o professor me expulsasse da academia. Olha só, eu fui campeão, né, de uma competição interna, e aí pelo fato de eu ter ganhado do pupilo do professor,
ele foi e me expulsou da academia, uma criança. Né? Meu pai teve que ir lá para saber o que foi que houve. Depois ele se envergonhou, me chamou de volta e tal. Mas começou por aí. Né? O meu primeiro título, que era para mim ter ficado feliz, vitória, né? Eu fiquei triste. Então, eu me lembro claramente quando eu fui campeão paraibano a primeira vez. Foi da mesma forma. Eu só não fui expulso, mas os meus amigos ficaram indiferentes comigo, ficaram com raiva de mim. Né? Quando eu fui campeão brasileiro pela primeira vez, assim, o pessoal me tratou como se eu fosse um leproso. Né? Eu chegava na academia, o pessoal, quando eu chegava perto da turma, a turma ia para outro canto. Quando eu chegava para falar com o professor ficava me dando respostas ásperas. Então, eu vi que eu incomodava, né? Eu vi que eu incomodava porque eu não ficava na mesmice. Eu vejo hoje professores aí que todo mundo gosta dele, mas ele nunca foi campeão de nada, ele nunca conseguiu nenhum título, não tem mérito algum. Muitas das vezes tem muito faixa preta que não sabe fazer um kata, né? Que quando vai fazer o kata do primeiro até o último que ele sabe, está tudo errado, né? Mas é um cara que todo mundo gosta porque ele não ofende ninguém, ele não faz mal a ninguém, ele simplesmente é mais um. E eu não nasci para ser mais um, eu nasci para fazer o que eu vim para fazer. Então, se eu vou fazer se eu vou competir, eu vou competir para ganhar. Eu nunca treinei para competir, eu nunca tive uma aula sequer para competir, até porque todos os meus professores de karatê, nenhum competiam. E eu fui campeão sem ter professor para me ensinar, foi mérito próprio. Eu tinha um professor que me ensinava o beabá do karatê, o feijão com arroz, mas para mim ser campeão, para mim ter nível de ganhar dos melhores da Paraíba e do Brasil e do mundo, eu tive que buscar o aprendizado só. Eu tive que ser um Ronin, né? Um samurai sem mestre. Porque, infelizmente, eu tive professores que não evoluíram, professores que não acreditavam no karatê, não acreditavam nas artes marciais. E isso eu estou colocando no karatê, mas serve para todas as outras artes marciais. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Então, todos os títulos que eu recebi, que eu ganhei, foram... Para mim foi positivo, mas se tornava negativo. Pra você ter ideia, eu vou contar uma história aqui. Eu fui disputar acho que o 20º campeonato paraibano de karatê, aqui no ginásio do Meninão, que é um ginásio, é o único que tem também, onde já teve luta de Maguila, já teve grandes lutadores aqui, né? Então eu fui lá disputar o campeonato paraibano. Na final eu peguei o cara que era patrocinado pela Coca-Cola, patrocinado pelo São Brás, e eu era patrocinado pelo meu pai e pela minha mãe, né? Com um pouco que ele podia oferecer como alimento, né? Porque a gente nunca teve regalia. Então eu fui lá e ganhei do cara. E no decorrer da luta, o pessoal da minha comunidade que foi assistir minha luta estava torcendo contra mim. Então eu vi meus amigos que jogavam bola comigo, que conversavam comigo, me vaiando. Quando eu recebi a vitória do árbitro, os caras me vaiaram. Eu olhei para os caras e eles estavam me vaiando. Então eles tinham tanta inveja que queriam que eu tivesse perdido. Então essas coisas marcam. Agora, respondendo também essa pergunta, uma das maiores conquistas minha, você teve presente, foi na minha luta de MMA, né? Que foi uma coisa bastante inusitada, né? Do nada, eu sempre tive a minha equipe Start Fight, que é uma equipe antiga, né? De luta, a nossa escola nossa escola que junta todas as artes marciais, é a Start Fight GM Matoso Team, né? Nós temos filiados também por aí. Então, só que eu sempre fui o treinador, eu parei de competir, né? De repente, um amigo meu, que era o cara do karatê, tinha sido o cara do karatê no passado, antes de mim, né? Com toda, não estou querendo aqui me autopromover, isso que eu estou falando para vocês está sendo contado no YouTube, nas minhas redes sociais, tudo que eu estou falando aqui vocês podem comprovar lá, né? Não estou aqui querendo me autopromover, né? Então, esse sensei veio me procurar para aprender um pouco de Muay Thai, para aprender um pouco de Jiu-Jitsu, e aí eu puxei mais ou menos uma semana de aula para ele, de treinamentos, tipo um camp de uma semana, para ele lutar um evento contra um adversário que vinha ganhando todo mundo. E aí ele lutou com esse cara, me chamou para ser corner dele, eu fui corner dele, né? E eu acho que você estava presente. Estava presente.
E aí ele foi nocauteado por esse adversário, porque ele era muito karateca, ele não tinha a mente aberta, a vida inteira só tinha treinado karatê, então pegou uma semana de aula comigo, não absorveu nada, né? Então ele foi lá, foi nocauteado. E aí eu fui, como corner dele, fui dar assistência e o cara foi me desafiou para lutar, né? Só agora eu quero pegar o mestre e tal. Aí, ele disse que queria colecionar faixa preta. era um colecionador de faixa pretas. Já estava ganhando, já tinha ganhado de alguns faixa preta, de alguns lutadores que hoje tem até renome aí. E aí eu não estava lutando mais, já estava aposentado, já estava com mais de 30 anos, acho eu. E de repente ele foi e começou a ir para as redes sociais, me desafiar, e todo mundo dizendo que eu estava correndo da luta. E para mim isso tanto faz, porque eu não vivo às custas de ninguém. Eu sei do meu potencial, não tenho que provar mais nada para ninguém. Quem quiser conhecer minha história, pesquisa aí que você vai ver o tanto que eu conquistei, o tanto que eu fiz pelas artes marciais. Mas só que aí o pessoal mais próximo começou a pedir para que eu fizesse ele calar a boca e aceitasse o desafio. Tanto minha esposa, alguns alunos mais próximos, familiares, até que eu aceitei, faltando 28 dias. O organizador do evento também estava numa insistência muito grande. O organizador, porque assim, na verdade, essa luta aconteceu, mas o objetivo dessa luta foi simplesmente que eu fosse desmascarado. Porque a história que sempre foi contada é que eu não tenho condições de um ser humano ser faixa preta de tantas modalidades como eu sou, comprovado com diploma, com fotos, com vídeos. Mas eles faziam esse tipo de bullying comigo. Inclusive, né, mestre? Ao longo desses 12 anos que eu estou aqui ao lado do mestre, mais de 12 anos, né? Que eu estou aqui acompanhando a sua trajetória, né? Um dos incômodos maiores é porque eu nunca lhe vi perder. Então, depois da sua formação, né? Não sei na questão da infância exatamente, mas chegou um momento da sua vida que você parou de perder, mestre. Isso aí, né? É comprovado, né? Eu nunca vi ainda, né? E nós temos muito relato, né? De muitos relatos das lutas, né? De competições aí no YouTube, no Facebook. Para quem quiser conferir, né? Chegou um momento que a derrota parou de lhe acompanhar, não foi? Como eu falei, eu vou chegar nesse detalhe, depois você me lembre, mas eu vou voltar ao raciocínio. Então, esse evento foi feito para... Eles prepararam. Isso que eu estou falando para vocês, para mim isso é tão ridículo, porque isso é vergonhoso. É vergonhoso pelo resultado que eles tiveram e pelo o que eles fizeram, né? Me pegaram um cara que já estava aposentado das lutas, entraram na minha mente e na mente dos que estavam próximos de mim para que eu aceitasse essa luta. Eu estava com 90 e poucos quilos. E esse período, acho que esse período, mas se eu não me recordo, né, errado, era um período que ele estava só com aulas, né, com a Shote, com a Forte, né, com o Centro de Informações, os projetos sociais, né? Estava naquele momento da sua vida que estava focado só no ensinar. Só no ensinar. Então, fazia anos que eu só estava dando aula, né? E competia no karatê, competia nas outras modalidades, mas como não era de alto rendimento, um karatê é uma luta de 5 minutos, 3 minutos, um kata dura 1 minuto. Então, dava para fazer com maestria, porque eu sempre treinei a minha vida inteira para isso. Um jogo de capoeira, uma luta de K1, de Muay Thai, de kickbox, né? Uma competição de jiu-jitsu, não é desgastante como uma luta de MMA. Então, prepararam esse cara recebeu suporte de polivitamínicos, esse cara recebeu suporte de academias, levaram ele para malhar nas melhores academias, fizeram sparring com vários atletas de renome aqui na cidade. E se juntou todos os que se diziam meus inimigos em um ginásio aqui na cidade, para ver minha derrota, porque o cara estava ganhando de todo mundo e todo mundo sabia que eu estava parado como atleta, eu não corria mais, eu treinava aquele treino básico, já estava barrigudinho, né? Estava acima do peso. Então eu baixei com 28 dias de 92 quilos para 70 quilos. No dia da luta eu estava com 68 quilos, porque eu fiz muita loucura que eu não vou dizer aqui, porque tem muita criança que pode querer fazer. Então eu fiz loucuras para bater o peso, para lutar, e lutei doente, entendeu? Então eles perceberam, eles viram que eu estava fraco, viram que eu não estava chutando, não estava soltando, porque eu nocauteio de soco, de chute,
Né? Eu amo o jiu-jitsu, eu sou jiu-jiteiro desde 5 anos de idade, mas eu gosto também de socar e chutar. E na minha luta, poucas vezes eu soquei e chutei. Desculpe interromper aqui, mestre, falar o que eu presenciei no dia dessa luta, né, que eu estava presente lá o tempo todo do lado do mestre, né, apoiando ele no que ele precisasse, inclusive no evento, na organização de tudo que ele estava precisando, e foi lamentável o fato da gente ver que aqui na cidade esse era o maior evento que acontecia, era basicamente o único evento, né, que sempre estava ali ativo no MMA, né, e já estava dito que se ele não finalizasse ou se ele não nocauteasse, ele não ganharia a luta. Então o resultado seria manipulado se ele não tivesse feito um nocaute ou uma finalização, que isso é lamentável, porque a partir do momento que você se predispõe para organizar uma competição, para organizar um evento, você tem que ser uma pessoa íntegra, os jurados têm que ser pessoas íntegras e manipulação de resultado é uma coisa muito feia. Quem está assistindo aqui nossa live, a cidade quase inteira esteve no evento, esteve presente. Isso foi vergonhoso, eu presenciar uma conversa na mesa de jurados, dizendo que se ele não nocauteasse ou não finalizasse, o resultado seria manipulado e seria dada a vitória para o oponente, mesmo ele tendo ganhado. Que sua vitória foi por finalização, né? O mestre mesmo doente, né? Eu pude presenciar isso. Eu, como esposa, também, né, vi todo o sacrifício. Você sai de 92 quilos para o peso que ele bateu em 28 dias, 20 e poucos dias, é uma coisa de outro mundo. Então, eu presenciei ele doente. E ele foi lá e mostrou que mesmo com tudo que estava acontecendo, com o corpo fraco, doente da forma que ele estava, ele foi lá e finalizou, né? Mas é lamentável passar pelo que nós passamos, né? Que eu não tenho problema nenhum de falar, inclusive para nenhum jurado, isso que eu ouvi, porque é verdade. Então é lamentável a gente ver um evento que seria manipulado dessa maneira, né? É verdade. Então, eles prepararam de todas as formas o atleta para estar comigo. Eu não treinei, eu tentei emagrecer do dia que eu assei a luta até o dia da luta. Eu não treinei sequer um dia, eu simplesmente fiz cardio aeróbico, sauna, cardio aeróbica, sauna, para perder o peso, para não perder a luta por não ter batido o peso, até porque eles queriam que isso acontecesse, porque isso é uma pegadinha. E no dia da luta, eles invocavam o público contra mim, né? Eles diziam, vai daqui a pouco a grande luta final do mestre de todas as artes marciais contra o nosso humilde lutador Boca Louca. E eu nunca fui mestre de todas as artes marciais, eu sou mestre de algumas artes marciais que eu pratico desde a minha infância. E recebi o título de mestre de muitas outras modalidades pelo fato de eu ser vice-presidente de uma entidade internacional. Então, isso daí me trouxe muita bagagem. Só que em vez de eu ser bem visto, eu fui mal visto. Só que as modalidades às quais eu ensino são as que eu pratico desde a minha infância, as quais eu sou mestre de fato de direito. Só que eu fui condecorado com muitos títulos de mestre. E convenhamos, já mestre, algumas condecorações, nós que somos praticantes de artes marciais, nós sabemos que muitas artes marciais têm muito pedacinho de uma arte marcial daqui e dali. Então acaba sendo um conjunto de várias outras artes marciais. Então, se houve alguma condecoração, era de conhecimento que você já tinha. Então, isso daí fez o que foi que aconteceu. Ele ficou invocando o público contra mim e eu fui me sentindo acuado, porque eu já estava doente, que não estava conseguindo ficar em pé. Para vocês terem uma ideia. Eu tenho um aluno chamado Isaldo, tem quase 2 metros de altura, ele foi segurar uma almofada para me chutar, eu dei um chute, um low kick, que ficou tudo preto, né? Como se eu fosse desmaiar. E aí eu me abracei nele como se eu fosse fazer uma esgrima, como se fosse fazer uma queda, e disse, não, meu irmão, me leva ali para a arquibancada que eu não estou conseguindo ficar em pé. E aí subi no ringue, quem for assistir está aqui nesse canal que eu estou gravando essa entrevista, esse podcast, tem esse vídeo aí, uma péssima qualidade, porque eles apagaram todos os vídeos desse evento, foto, tentaram apagar esse evento da história. E mas salvando, né, mestre? Todos os outros eventos né, dessa instituição que organizava, tem o DVD, inclusive no dia, se vocês verem lá no vídeo que a gente fez, né?
Tem as câmeras filmando, mostra a luz, né, das câmeras filmando. Uma empresa profissional fazendo as filmagens. Exatamente. E hoje a gente não teve acesso. Assim que terminou a luta, a gente procurou diversas vezes, né, os organizadores do evento para conseguir essas filmagens, essas gravações, tudo direitinho, foto. Não tem nada, gente. Eles até o folder do evento, o cartaz do evento, eu tenho porque eles me deram para mim distribuir para chamar público, mas eles tentaram apagar de todas as formas. Então, foi pior para eles, por quê? Porque prepararam o adversário, botaram um árbitro. O árbitro central da minha luta era um aluno, um praticante de jiu-jitsu, né? Um cara que criava pitbull, e eu sempre criei pitbull, e a gente antigamente, na adolescência, colocava os cachorros para brigar, que isso não existe, isso é um crime, mas nós fazíamos isso. E aí meus cachorros sempre ganhavam dos cachorros desse cara. Aí colocaram esse cara para ser o árbitro central, o cara já me odiava. O meu ex-professor de jiu-jitsu foi o árbitro central da mesa. Colocaram os dois árbitros auxiliares, um cara que tinha perdido para mim e um ex-aluno meu, né, que estava treinando com outra pessoa que não gostava de mim. Então não existe, isso daí é agir de má fé. Então, quem for assistir vai ver, foi uma luta onde eu não soquei muito, não chutei muito, vocês vão ver que eu mal seguro a mão na guarda porque eu não tinha condições de ficar em pé. E lutei os 3 rounds. Quando eu subia para bater o ground and pound, eles paravam a luta, que não existe. É a primeira vez que eu vi isso na minha vida, do atleta ali na ativa, batendo no adversário e ter que subir. A primeira vez que eu vi isso na vida. Então, aconteceu muita coisa errada. Quando eu projetava o adversário, que começava a bater o ground and pound, eles mandavam subir qualquer luta. As lutas são 3 rounds de 5 minutos, por 1 minuto de intervalo entre os 2 primeiros rounds. No terceiro acaba, não tem minuto de intervalo, acabou a luta. Então, 15 minutos mais 2 dá quanto? 17 minutos. Se você assistir minha luta, você vai ver que deu quase 30 minutos de luta. Da hora que eu subo no ringue até a hora que termina. Então, como eles viram que eu estava doente, que eu não estava com condições de estar ali naquele evento, eu estava ali por honra e pelo espírito, eu simplesmente fiz com que eles tivessem o pior dia da vida deles. Eu escutei a vaia, se vocês assistirem, vocês vão ver. Eu não sou uma mal pessoa, eu trabalho ajudando as pessoas nas comunidades, tento ajudar todo mundo, né? Só que eu não vou perder para satisfazer uma pessoa, eu não vou me passar por uma pessoa que eu não sou para satisfazer as pessoas, porque a minha vitória, o meu crescimento incomoda. Então eu quero que eles morram incomodados. Se isso daí vai fazer com que eles vivam mal, o problema é deles. E uma prova, né, mestre, da má arbitragem, né, das coisas erradas que aconteceram no evento foi o sumiço dessas gravações, né? Porque qualquer pessoa que tem o conhecimento de arte marcial, até mesmo que assiste as lutas, né, no UFC, ali no combate, nas outras competições, ia ver que estava sendo manipulado ali, que ali não era normal. Então, para isso também ser apagado, eles tentaram, né? Não, eles não tentaram. Nós postamos várias vezes a luta que um aluno meu filmou. Vocês vão ver uma pessoa falando muito palavrão, que era um aluno meu que estava muito estressado, estava muito revoltado pela falta de caráter de todos que estavam organizando o evento, de todos os árbitros, de todo mundo, que ele fala muito palavrão. Peço até perdão já desde já para quem for assistir. E aí ele filmou contra a luz. Dá para ver que sou eu, dá para ver a luta, mas não é de boa qualidade. Então, a empresa que filmou, ele pegou as filmagens e simplesmente quebrou o DVD para que não ficasse gravado, para que no dia que eu fosse falar, eu não tivesse argumento. Mas aí eu me precavi e coloquei meu aluno para filmar, e nós temos até o folder do evento, para quem quiser acompanhar, está nas minhas redes sociais também. Então, o término da luta foi minha finalização contra o meu adversário, que estava bem fisicamente, estava bem psicologicamente, vinha preparado, né? E ele lutou contra um cara que já estava aposentado, que estava voltando às atividades de uma forma negativa, que ele era bem mais novo também, que eu não aconselho que ninguém faça isso, ninguém faça essas loucuras para perder peso, não adianta. E no ginásio, eu me levantei quando eu finalizei sem condição de ficar em pé e todo mundo calou a boca, e o ginásio inteiro calou a boca. Foi o maior orgulho da minha vida. Não foi o maior título, mas foi o maior orgulho da minha vida, porque meu pai estava presente, minha esposa estava presente, e algumas das minhas filhas estavam presentes e meus alunos estavam presentes. Então,
eu calei a boca da cidade de Campina Grande, daqueles que lutam contra a minha trajetória, que lutam contra a minha honra, né? Então, para mim, esse daí fechou com chave de ouro, né? Depois vieram outros títulos, mas esse daí foi importantíssimo porque eu calei a boca de muito covarde, entendeu? Então, para todos que me conhecem, pode procurar aí no YouTube a minha luta de MMA, que vocês vão ver a covardia que foi feita comigo, né? Mas graças a Deus eu fui lá, consegui vencer. E um detalhe, nesse dia, além de ter sido histórico por eu ter ganhado da forma que eu ganhei, eu entrei para a história da cidade de Campina Grande e para o estado da Paraíba como o único mestre de artes marciais. Isso não só de capoeira, de karatê, de jiu-jitsu, de muay thai, entre outros. O único mestre formado, condecorado oficialmente, que subiu em um ringue sendo desafiado por uma luta de MMA e ganhou. Eu estou na história da cidade de Campina Grande e do estado da Paraíba como o único mestre que foi desafiado, subiu e ganhou. E isso que eu estou falando incomoda muita gente até os dias de hoje. Que em uma live passada eu falei e começaram a criar fake, né, conta fake para estar falando mal de mim, para estar me difamando. Então, isso daí mostra que até hoje isso incomoda essas pessoas. Mas eu sempre trabalhei, sempre vou trabalhar para dar o meu melhor para os meus alunos, para minhas entidades e para a minha família. Então, se isso incomoda eles, continue sendo incomodado, porque só vai parar quando eu morrer. E quando eu morrer, meu nome vai ficar na história da Paraíba e da cidade de Campina Grande. Com certeza, mestre, é uma honra, né, poder ter presenciado essa conquista, né, essa vitória e várias outras, né, que eu tive o prazer de presenciar. Então, os meus parabéns sempre a você por toda essa persistência, por toda essa garra, porque você é um exemplo. Muito obrigado. Em algum momento você já pensou em desistir em meio a todas essas adversidades, né, em meio a todas as dificuldades, o incentivo, né, que faltou? Em algum momento isso fez você pensar em desistir? Assim, isso é muito difícil. Uma vez perguntaram isso ao Boa Voz, nós tivemos a perda muito grande na nossa arte capoeira, né? Na parte musical e na parte da capoeira em si, né? Que ele não só era um cantador, como também era um professor de capoeira. Então perguntaram a ele e isso incomodava bastante ele, e eu entendi por que incomodava, né? Porque é muito difícil quando você busca o mesmo carinho, o mesmo amor que você tem pelas artes marciais, pelos seus alunos, quando falta dos alunos para você. Então, o que acontece? A covardia que fizeram, as difamações, as puxadas de tapete, quando elas afetaram, quando eu comecei a perder meus alunos, perder no sentido de não é perder de parar de treinar e treinar com outro professor, é perder para a criminalidade, é perder para sempre com a morte dos alunos por terem ingressado na criminalidade. Passou muito pela minha cabeça de desistir, porque eu me senti incapaz, né? Eu me senti incapaz de poder fazer mais do que eu já estava fazendo pelaquela turma, né? Porque eu vi maldade nas pessoas que faziam aquilo, que o objetivo era fazer com que eu parasse, com que eu me frustrasse com tudo. Mas isso daí só me deu mais gana de chegar lá. Por isso que depois que você me conheceu, e muito antes de você me conhecer, quando eu me formei, até marrom, ainda ganhava, perdi uma luta. Depois de marrom para preta, eu nunca mais perdi, né? Fui desclassificado, como tem no YouTube, coloquei aí, lutas minhas, duas finais de campeonato paraibano. Eu fui desclassificado porque eles não tinham o que fazer, né? Eu incomodava, eles não poderiam me colocar para fora da federação porque não tinham porquê. E aí o que acontece? Arranjaram dois pretextos horríveis, feio demais para me desclassificar. Um deles, eu estava lutando com o campeão brasileiro, né, na final, e aí o cara entrou no Urabawashi, que é um chute lateral circular. Eu me antecipei, dei um Deno Shibarai e finalizei com o Gyatsuki. Então eu fiz um ponto perfeito, um ponto, né, que é impor em qualquer federação, mas pelo fato de eu ter aplicado, está no meu canal aí, vocês podem ver, eles foram lá e me desclassificaram na final do Paraibano. Uma derrota roubada, porque eu não perdi, eu ganhei e fui desclassificado. A outra, eu estava aqui na cidade de Campina Grande, essa que eu falei agora foi lá em Cajazeiras.
Essa outra que eu vou falar agora foi aqui no clube do SESI, aqui em Campina Grande, e eu estava ganhando a luta de 2 Ippon e um Vazari a 0. Tá no YouTube para vocês verem, né? 2 Ippon e um Vazari a 0. E aí eu fiz um Mawashi, se eu não estiver enganado, um Mawashi ou para fechar a ponta, a luta com 3 Ippon e um Vazari. E aí o que acontece? O cara, em vez de tirar o rosto, tentar defender, olhou para o chute, tocou no nariz dele, não chegou nem a sangrar. Aí o sensei foi lá e me desclassificou, porque sabia que eu já tinha sido campeão de kata, já tinha sido campeão de kata em equipe, kata individual e comitê em equipe. Então no comitê individual ele foi lá e arranjou uma forma para que eu perdesse o título. Mas todo mundo viu que eu estava ganhando a luta e eu ganhei a luta. Ele foi e me desclassificou também. São as únicas derrotas. De lá para cá, eu não perdi mais para ninguém, porque eu nunca treinei para competir, eu sempre treinei para minha defesa pessoal. Eu já chorei, eu já sorri, eu já sangrei, já tive derrotas e vitórias nos meus treinamentos, nas minhas aulas. Então, nunca treinei por causa de uma medalha ou por causa de um troféu, de um cinturão. Eu sempre treinei para poder chegar em casa e ver minha esposa bem, minhas filhas, para ver meus pais, né? Então, o meu título maior é minha vida. Então, por isso que eu cobro muito da minha esposa, que é sensei de karatê, é faixa preta de jiu-jitsu, tem muito currículo aí também. Ela sabe como eu sou rigoroso, porque a arte marcial ela não pode ser tratada como esportiva, ela tem que ser tratada como defesa pessoal, como marcial, entendeu? E a competição é uma consequência. Eu pratico para autodefesa, mas se eu for competir e eu pratico da forma correta, eu vou ser campeão também. Então, fica mais ou menos por aí. Verdade, mestre, eu pude acompanhar uma época, né, que até que o senhor estava ingressando em uma determinada entidade e que foi até de karatê, né, e simplesmente os atletas não queriam mais competir, com medo da derrota. Isso que a sensei está falando é uma coisa embaraçosa para você que é karateca, para você que honra a faixa, que veste, que usa, honra o kimono que você coloca todos os dias para treinar. Então eu passei mais ou menos 2 ou 3 anos em uma determinada federação que nenhum faixa preta queria lutar comigo, né? Eu só vi adversário no kata. Eu fui campeão de mais ou menos umas 40 competições nesse meio tempo, sem lutar. Me chamavam, Cleiton Fabiano, fulano de tal não estava, então ganhava por WO, né? Então isso para mim não é honroso, né? Eu conto esses títulos sim, porque eu ganhei, eu não tenho culpa dos faixas pretas que estavam presentes serem covardes, né? Então a minha esposa viu isso aí, muitos alunos meus viram isso aí acontecer. Foi lamentável, né? Porque a gente chega numa competição, né? Quem é karateca, quem já participou, né? Assistiu ou competiu, né? Numa competição de karatê, nós sabemos que nós temos as categorias. E tem a categoria adulto, né? Que engloba todas as faixas. E lá, quando o mestre se inscrevia, infelizmente... Ter faixa preta e faixa preta se acovardar. Então o sensei, para não ficar sem ter nenhuma luta, colocava alguns coloridas no adulto, para que lutassem e quem ganhasse decidir a final comigo ou fazer alguma coisa do tipo, né? Isso aconteceu em uma competição, nas outras não aconteceu mais. Tem a categoria adulta, eles me chamavam, me dava a vitória por WO e eu subia, tem muita foto minha aí, vocês vão acompanhar nas minhas redes sociais, eu sozinho no pódio porque não tinha adversário para lutar. Na verdade tinha, mas eram faixas pretas covardes. Eu estou falando isso e eles sabem que é verdade, entendeu? E para mim não é honroso isso, nem eu me sinto melhor nem maior do que ninguém. Eu me sinto envergonhado por na minha cidade, com centenas de faixa preta que diz que faz e acontece e nenhum tem coragem de lutar comigo, né? Eu ser campeão várias vezes, como eu fui, de campeonatos paraibanos, de Norte-Nordeste, de Copa, de torneios, sem ter adversário. Só tinha adversário no kata. E no kata eu ganhava de todo mundo, porque os karatecas que não buscam se aperfeiçoar, que não buscam o conhecimento, vai ficar treinando karatê com um professor que nunca foi campeão. O professor nunca vai ter a noção da técnica, da posição correta da mão, da base, da postura, do olhar, da respiração. Então isso só sabe ensinar quem realmente sabe.
quem não sabe ele vai querer inventar e vai causar uma consequência bastante negativa naquele karateca, porque ele não vai ser um karateca normal, ele vai ser um karateca robotizado. Então, qualquer karateca que pratique karatê de verdade vai vencer ele com certeza. Verdade, obrigada, mestre, pela colocação correta, né, do meu exemplo, né, que eu citei. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma pergunta que já não tenha sido respondida, né, no decorrer das demais. Mestre, vamos agora falar sobre a CBLC e sobre a CILC, mestre. Qual a importância das duas entidades na sua trajetória? Antes de chegar na importância dessas entidades, eu vou falar sobre o início, né? Certo. Essas entidades, você teve o prazer de ser fundadora junto comigo, sim, né? E antes de você vir morar comigo, eu já idealizava alguma coisa, eu não tinha noção do que fazer, porque eu pagava anuidade. Olha só, galera, eu pagava anuidade de karatê, da minha associação de karatê, eu pagava anuidade da minha equipe de jiu-jitsu, eu pagava anuidade da minha equipe de muay thai, eu pagava anuidade da minha associação de judô, eu pagava anuidade de tudo, do meu grupo de capoeira. Então, chegou um momento que eu quis me livrar disso. Por quê? Porque eu sou pessoa carente. Eu não sou filho de papai, nem tinha... Então, quando você botava isso na ponta do lápis no final do ano, era muito dinheiro. Então, eu já era pai de família, então eu deixava muitas vezes de comprar alguma coisa para os meus filhos, para mim, para minha esposa, para os meus pais, para pagar uma anuidade que não estava me dando retorno, até porque muitos dos meus trabalhos eram trabalhos voluntários. Então, recebi um convite de ser presidente da OMAN, que é uma entidade muito conhecida, muito antiga, internacional. E lá eu conheci muitos mestres, e esses mestres me deram a ideia de criar uma entidade para que cobrasse menos, porque a OMAN cobrava muito, era muito alto as taxas e tal, para que eu pudesse ajudar eles, né? Como eu já era graduado, já tinha muito currículo, então juntei com meus alunos, com a minha esposa, né? E estou pensando em fundar uma confederação brasileira. E aí nós criamos um nome, né? A sigla CBLC, que quer dizer Confederação Brasileira de Lutas de Contato. E aí nós fundamos essa entidade e entrou mais de 60 filiados daqui do Brasil, muita gente do exterior, ficaram pessoas do exterior filiados com a entidade nacional, né, que é a CBLC, a Confederação Brasileira. E não pode, ela não tem respaldo para fora do Brasil, é uma entidade do Brasil. E aí o que foi que aconteceu? Em seguida nós fundamos a CILC, que é a Confederação Internacional de Lutas de Contato, para dar o suporte necessário. A volta na minha vida, por quê? Porque eu parei de ser manipulado, né? Como aconteceram muitas coisas que você presenciou de competições, eu ter que ceder o primeiro lugar de contagem geral de pontos, porque eu estava com 6 alunos e tinha cara que tinha botado 40 alunos e tinha sido vice-campeão. E para não ficar feio para ele, eu tive que ceder meu primeiro lugar. Entre outras e outras aberrações que eu fiz para não ter mal-estar com as pessoas, para diminuir a perseguição. Só que não deu certo, né? Eu ajudei pessoas que não me valorizaram, que não me ajudaram. Então, a CBLC e a CLC são duas entidades que foram também um divisor de águas, porque aí eu passei a ter um apoio jurídico, né? Eu me tornei pessoa jurídica como presidente das entidades, pude ajudar quem realmente precisou da minha ajuda, né? Nesse quase 11 anos ou 11 anos aí de fundação dessas entidades, poucas faixas pretas foram dadas, né? Aqui está presente uma das poucas que eu dei, né? Porque aí foi que eles disseram, esse cara agora com o poder que ele tem, ele vai vender faixa preta, ele vai estar dando faixa preta a todo mundo, vai estar formando todo mundo a mestre. Nem quis título da minha entidade, eu não tenho um certificado da minha entidade, e nem saí vendendo graduação, muito pelo contrário, eu ganhei foi inimigos, porque muita gente queria comprar a graduação, pagar muito dinheiro e eu não vendi. E se tornaram meus inimigos, foram aqueles que fizeram um trabalho nas redes sociais para me prejudicar, né? Uma difamação fora do meu estado, fora da minha cidade, nacionalmente e internacionalmente, que foi um dos motivos de muitos filiados que saíram das nossas entidades, porque a difamação chegou até eles, né? Mas assim, só é bom estar do nosso lado aquele que realmente acredita em você. Então minha história está sendo contada.
Minha história não tem nada escondido, né? Para me difamar, uma da forma de difamação que eles fizeram, eles falaram que eu era bandido, eles falaram que eu tinha problema com a justiça, que eu tinha levado os tiros, que eu tinha dado tiro, que eu era traficante, que me difamaram das formas mais esdrúxulas que vocês podem pensar. Só que aí, todo mês, minha esposa pegava, tirava minha folha corrida da polícia, de todas as folhas corridas, que é a estadual, a federal, todas e colocava nas minhas redes sociais. Outra coisa, né, que a gente tem que ressaltar, mas que você era professor da Choto e da UFOP, né, que são 2 centros de formação vigilante, e para atuar nessas instituições você só entra se você tiver com tudo nos conformes. Porque é credenciado pela Polícia Federal. Então, são coisas sem cabimento, né, que eu fico até abismada como ser humano, por inveja, por algum motivo, né, obscuro, tenta prejudicar o outro, né, com difamação, com tudo, mas hoje nós estamos aí, né, com as leis, e lembrando que o que a gente fizer hoje é printado, é salvo, e a gente vai para a justiça. Então, voltando ao assunto, essa difamação foi tão grande que fizeram contra mim, que, assim, psicologicamente não me afetou em nada, porque quando a gente não deve, não teme. Então, mas prejudicou filiados, muita gente saiu. O último agora que nos deixou foi um filiado dos Estados Unidos. Né? O cara morava nos Estados Unidos, estava pretendendo nos levar para dar aula lá, né? Estávamos com um contato muito legal, e de repente o cara chegou, mestre, ligou um policial para mim, e esse policial falou que o senhor era um bandido e tal, e que o senhor era um charlatão e não sei o que, não sei o que. Então o cara foi me difamar com o cara lá nos Estados Unidos, o cara mora nos Estados Unidos. Aí o que acontece? A minha esposa foi e mostrou as minhas folhas corridas da polícia, eu mostrei para ele todo o meu material, e só que aí o cara quis ficar. Mas pelo fato que da forma que ele me abordou, ele me deu a entender, 100% de certeza, a entender que ele tinha dado ouvidos à pessoa. Aí o que acontece? Ele ficou muito mal porque eu disse, em primeiro lugar, a pessoa se identificou, você viu o rosto da pessoa, foi uma videochamada, a pessoa falou vamos supor, de um message oficial, falou de uma conta onde era a conta pessoal da pessoa, disse, não, era fake. Eu digo, poxa, em primeiro lugar, você não tem nem que dar ouvidos a um fake. O cara, quando cria um fake para falar de outro, é porque ali tem alguma coisa errada na história. Então, só pelo fato de você ter dado ouvidos a um fake, eu não aceito mais você na minha entidade. Assim, como presidente, do jeito que o filiado tem o direito de sair, eu também tenho o direito de colocar ele para fora. Então, se eu fui julgado, eu não aceitei porque ele não levou a sério tudo que eu mostrei para ele. Até porque, no Brasil, se eu fosse... Hoje eu tenho um diploma de 7º grau da Liga Marcialista do Reilson Gracie, que é o filho do criador do Brazilian Jiu-Jitsu, do Gracie Jiu-Jitsu, filho do Carlos Gracie. Hoje eu sou representante do Reilson Gracie no estado da Paraíba e no Nordeste. Sou faixa vermelha e preta coral 7º grau. Né? Sou condecorado faixa vermelha e preta 8º grau pelo Jiu-Jitsu Ivan Gomes e pelo Jiu-Jitsu Fada, das mãos do meu grão-mestre também, Edgar Rangel, que eu quero aqui deixar um abraço para o meu mestre de Sambo, Combate Sambo, Rafin, e Jiu-Jitsu também, que mora na Venezuela, né? É uma pessoa que eu tenho o maior respeito e carinho e consideração. Então, eu hoje vejo que tudo que fazem para me derrubar, volta para eles. Porque se eu, por um acaso, estivesse mentindo, dizendo que sou isso aí, dizendo que sou 7º dan de Karatê, dizendo que sou grão-mestre de capoeira, grão-mestre de Muay Thai, e fosse mentira, eu com certeza seria preso. Porque falsidade de documentação, falsidade ideológica. Então, muitos crimes. São tantos crimes que eu não vou nem citar. Então, por que eles não vão lá na Polícia Federal e fazem uma notícia-crime contra mim, prestam uma queixa contra mim? Porque eles sabem que eu sou de fato de direito, que eu realmente sou. Então, eles têm que morrer com a linguinha presa,
Porque o que eles podem fazer é o quê? Falar mal de mim, me difamar através de fake. Porque nem mostrar a cara eles têm capacidade como homens de fazer. E nunca fizeram. Porque se mostrar a cara e me difamar, eu como pessoa jurídica entro com ação e a gente vai brigar na justiça para provar se eu sou ou se eu não sou. Entendeu? Então é uma coisa que hoje eu vejo que tira um pouco do brilho das artes marciais. Né? Você ensina para uma criança ou para uma pessoa que está iniciando, independente da idade, que as artes marciais têm um código de honra. Qual é a honra desses faixa preta, meu irmão? Né? Qual é a honra desses mestres? Se é que são mestres, porque eu acredito que isso daí parte de pessoas frustradas que já perderam para mim em competições, pessoas frustradas que já treinaram nas mesmas academias que eu treinei e não conseguiu atingir o seu objetivo, que queria que tudo fosse de graça e não é. Né? Eu trabalhei para se graduar, eu viajava, eu pegava o dinheiro das minhas passagens, né? Minhas graduações todas foram pagas, a não ser as graduações de mestria, que eu fui condecorado, que aí não se paga, eu não recebi. Então, eu estou frustrando muita gente, né? Só que a CBLC e a CILC veio para separar o joio do trigo. Então, hoje eu tenho um poder jurídico, um respaldo jurídico como pessoa jurídica, de poder ajudar associações, federações, equipes e atletas que quiserem se filiar e receber o nosso apoio jurídico e técnico. Né? Aproveitando, né, mestre, sobre as falcatruas, né, na arte marcial, o que é que o senhor tem para nos dizer? Falcatrua nas artes marciais, o que é que quer dizer isso? Falcatrua nas artes marciais é o seguinte, eu tenho vários exemplos e é mais um assunto que se eu fosse se aprofundar, essa live seria curta. Muito bom. Então eu vou usar poucos exemplos. Um deles, um cidadão, quando eu fui morar, nós fomos morar em João Pessoa, na capital da Paraíba, quis se filiar a meu grupo de capoeira, quis ser meu aluno, meu representante. E aí eu não aceitei, porque ele não é de boa índole, ele não é de boa índole. Então ele ficou com raiva, tentou me agredir em roda de capoeira, que tá os vídeos aí, rolaram esse vídeo aí, tem esse vídeo aí, infelizmente, porque tudo que tem violência não era bom estar sendo divulgado, mas tá rolando. Então, meti o pau nele nos dois vídeos, né, que eu tive que me defender. O cara é maior do que eu, mais novo, mais jovem do que eu fui lá e meti o cacete. O cara veio me agredir e levou pau. Então, foi em duas ocasiões. Não quis. Por que ele veio me agredir? Porque eu não aceitei ele como meu filiado. O que acontece? Um mestre, amigo meu, aceitou ele como filiado, ele foi lá, supostamente era professor, que ninguém sabe a origem dele, supostamente era professor de capoeira, o mestre foi lá e deu a corda de contramestre. Aí o cara, qual foi a falcatrua? Ele dizer que era professor sem ser, o mestre ter dado a corda de contramestre, e seguidamente ele deu um chute na bunda do mestre que deu a corda de contramestre, me perdoe o mestre, que talvez vá ver essa live, né? Mas foi o que ele fez, deu um chute na bunda do mestre e criou o seu próprio grupo, né? Então, isso daí, a falcatrua dele com o mestre, não mexe comigo. Porque eu cheguei no mestre, só mestre. Aconteceu isso chegou a acontecer no evento do mestre, no aniversário do mestre, onde eu fui convidado para um Arapuca, né? Mas graças a Deus, mesmo sem estar treinando demais, mesmo sem estar sendo atleta, sendo professor, sendo mestre, eu consegui me sobressair de um cara que estava treinando. Então, outro detalhe, mesmo na capoeira, um período de tempo depois, meses depois, um cidadão me procurou para mim apadrinhar ele, para graduar ele a contramestre de capoeira, para dar o troco a esse mestre, que deu o contramestre ao cara. Ele disse, vou sair do mestre, o senhor vai me dar a graduação. Então eu cheguei para o cara e disse, eu vou te dar a graduação nesses termos. O cara não aceitou os termos que eu queria, então ele queria que eu desse a graduação, ele ia dar com certeza um pé na minha bunda, então não aceitei. Então existe esse tipo de falcatrua nas artes marciais. Na minha graduação para grão-mestre, você estava presente, fizeram uma carta de repúdio, juntaram todos os que se sentem ofendidos comigo, os que se sentem inferiorizados por mim, né? Fizeram uma carta de repúdio, fizeram um abaixo-assinado, entraram em contato com o grão-mestre do Vale, que foi quem me formou, quem me condecorou, e entraram em contato com o grão-mestre Rubinho, que é o mestre do meu mestre, né? É o grão-mestre do meu grão-mestre, para oferecer R$2.000
para eles não me graduarem, para eles não me reconhecerem grão-mestre de capoeira. Então, eles tomaram uma atitude que não me surpreendeu, porque sabia da índole deles, mas que nos tempos de hoje, eles saíram de Recife para João Pessoa, que eu estava morando em João Pessoa, para me graduar. Aliás, eu estava morando aqui, eu estava em João Pessoa, passando os finais de semana, né? Então, eles saíram de Recife para João Pessoa. Eu só ajudei, só dei o dinheiro do combustível da van que eles vieram e dei o dinheiro do almoço. Eu não dei dinheiro nenhum a mais. Verdade. Então eles, na consideração, deixaram de aceitar esse dinheiro para vir no meu evento, para me informar. Na hora que eu estava recebendo a graduação, ligaram para a polícia para a minha informação não acontecer, mas o grão-mestre do Vale foi lá, falou com os policiais, só isso daqui é um evento que está acontecendo, a gente não tem aglomeração, cada um está... Foi no final da pandemia, mestre, Foi no final da pandemia. Ainda estava tendo aquelas restrições, né, por conta da Covid, então aproveitaram esse ensejo, né, para tentar atrapalhar esse momento tão especial de todas as formas, como eles viram, né, que não conseguiram, né, das formas que eles procuraram, então eles foram lá tentar de outra forma atrapalhar para não acontecer o evento. Né? Então o mestre foi lá e contornou o grão-mestre do Vale e aconteceu minha formatura mesmo contra tudo e contra todos. Né? Também, e o mestre do Vale, o grão-mestre do Vale, né, ele conhece desde o tempo do axé, né, ele sabe da sua trajetória, sabe da sua índole e sabe da sua qualidade. Então, por isso que eu ainda continuo, né? Continuo porque acredito no meu potencial, acredito no meu espírito, né, de lutador, de guerreiro, acredito no meu trabalho, acredito que posso ajudar e fazer a diferença sim, e venho fazendo ao longo dos anos. Então, essas falcatruas, como eu fundei o projeto Capoeira nas escolas, e para que acontecesse esse projeto, teria que ter a assinatura de um dos dois mestres da época na cidade de Campina Grande, que existia um mestre mais velho, que eu não vou citar o nome dele, e existia eu, né? Eram os únicos dois mestres da cidade. O resto era contramestre e professor. Então, o cara foi procurar o primeiro mestre não quis entrar, não quis assinar, o cara foi e me procurou. Como eu estava precisando, na época, financeiramente estava muito ruim, e a gente ia trabalhar nas escolas e ia receber para isso, eu fui lá, assinei, criamos a ata, criamos a associação ao CPB, a União de Capoeiristas do Planalto da Borborema, alguma coisa parecida aí, e aí introduzimos o projeto nas escolas. O prefeito marcou um dia especial para estar assinando os contratos e tal, saiu na mídia, eu tenho até hoje toda a documentação, por isso que quem está lá, que se sente ofendido com o que eu falo, fica com o rabinho entre as pernas, porque se falar alguma besteira, eu entro na justiça com todos os direitos que eu tenho certeza que eu tenho, porque eu já mostrei a minha versão, a minha história e os meus documentos a um advogado e disse: a hora que você quiser, você vai ganhar. Essa causa aqui você ganha sem sombra de dúvidas. Então, eu fui, assinei com a melhor das intenções, nós implantamos o projeto nas escolas e creches, começamos a trabalhar, coloquei 4 alunos meus para dar aula, comecei a ganhar aquele dinheiro daquelas 4 escolas e de repente criaram uma situação para me colocar para fora do projeto sem explicativo algum. Né? Até hoje eu me lembro que quando eu cheguei na secretaria, que eu fui chamado, o secretário de Educação disse: ó, eu estou aqui com cartas de cada escola, de cada diretor das escolas que você dá aula, dizendo que você não comparece, que o seu trabalho é um trabalho vago, que você não tem determinação, que você não está indo dar aula. Todos os diretores das escolas que eu trabalhava eram pessoas que gostavam, eram meus fãs, além da capoeira, do karatê, do jiu-jitsu, das lutas que eu fazia, que eu estava na mídia, na televisão, no Globo Esporte, no esporte do SBT, estava sempre com reportagem sobre mim. Então eu fui, procurei, as pessoas fizeram uma carta dizendo que era mentira aquilo ali, levei para o secretário, mas mesmo assim criou-se um mal-estar, onde fizeram uma reunião extraordinária e me colocaram para fora do projeto. Então isso é mais uma das falcatruas, entre outras, como eu comecei, eu peguei faixa marrom no ano de 96. No ano de 1996, para me tirar da arte marcial, para fazerem eu desistir da arte marcial, só deixaram eu fazer exame em 2007. Em 2007. Então daria quantos anos? 10 anos, quase 11 anos. Quase 11 anos me deixaram parando
na faixa marrom, para que eu parasse. Mas ficou pior para eles, porque era um faixa marrom ganhando de faixa preta. Porque aí foi quando eu comecei a treinar com raiva e comecei a evoluir mais do que eu já estava na evolução. E comecei a ganhar de faixa preta como marrom. Então, quase 11 anos depois foi que eu recebi, que eu fiz o exame e recebi o primeiro dan de karatê. Então, isso é uma vergonha. São falcatruas que acontecem na arte marcial, entre milhares que aconteceram, que depois vai ser contada para vocês em outras situações. Certo, mestre. Então, vamos dar continuidade aqui. E agora, mestre, vamos falar sobre um assunto super especial, né, que é sobre a criação do SABAD, mestre. O que é que levou você a criar o SABAD, que é o Sistema Avançado Brasileiro de Autodefesa? Muito bom, muito boa pergunta. Como já foi dito anteriormente, eu dei aula em 2 centros de formação, que eu não vou citar o nome, você citou, mas eu não vou citar o nome, pelo fato de eu não estar recebendo apoio, patrocínio, ou algum incentivo de qualquer forma, e talvez eles não querer que eu fale o nome deles e querer botar alguma coisa na justiça. Então, eu fui professor durante anos de 2 dos maiores centros de formação da cidade de Campina Grande, onde eu dava aula à polícia militar, a policiais militares, civil, federal, pessoas que estavam fazendo curso de vigilante e terceiros, né, populares, na verdade. Então, nessas aulas que eu ministrava, eu dava aula, tem uma carga horária com os vigilantes, tem uma carga horária com o pessoal, então eu vi que estavam fora do contexto. Eu tinha que seguir uma cartilha da Polícia Federal, né, com técnicas que não funcionavam, com muito judô, que não existe defesa pessoal, só judô, projeção, imobilização, ninguém imobiliza, você finaliza. Você, quando o cara puxa uma arma para você, seja arma branca ou arma de fogo, você tem que finalizar o cara, tem que botar o cara para dormir. Você não pode imobilizar o cara. Se você imobilizar, o cara vai ter uma chance de reagir. Então, vendo isso, né, tentando passar o que eu entendia como defesa pessoal das artes marciais que eu conhecia, eu fui criticado, bastante criticado. Então, eu resolvi criar um sistema de defesa pessoal, que é o SABAD, Sistema Avançado Brasileiro de Autodefesa. Então, no SABAD, eu comecei a usar a capoeira. Como assim? O cara ginga, dá mortal? Não. A capoeira no sentido de você se antecipar, você recuar, você fugir dos ataques. Como a capoeira tem muita ginga, muito balanço, não que você vai gingar ou balançar, você vai usar a técnica, o básico da técnica, né? Usei o DA do Karatê, que é se antecipar a um ataque. Usei as técnicas, trouxe do Karatê, do Jiu-Jitsu, do Krav Maga, do Judô, da capoeira, do Muay Thai, as técnicas que realmente funcionam, porque no Karatê tem infinidade de defesa. Tem muito cara dando aula de defesa pessoal, fazendo defesa aqui, o que, soltou o que, o tio o que, guedambará, chutou o que. Não existe. Vai ver uma luta de Lyoto Matida no UFC para ver se você vai ver ele fazendo assim, ou você não vê, você vai ver ele de mão aberta. Então, as defesas do SABAD é a esquiva, é a fuga, a antecipação e o bloqueio. Então, o SABAD é um sistema que dá o direito do cidadão que pratica poder se defender e defender seu bem maior, que é a sua vida. Então, um sistema que engloba várias artes marciais e muita técnica de defesa pessoal criada por mim, né? Mas chutes, socos, projeções, nada foi inventado por mim. Tudo vem do judô, do karatê, do jiu-jitsu, do boxe e do muay thai, certo? E de outras modalidades do sambo, combate sambo que eu pratico. Mas as técnicas de defesa pessoal foram criadas das situações reais por mim, criadas por mim. Então, hoje, o SABAD é um sistema que nós estamos filiando pessoas tanto no Brasil como fora do Brasil, mas que me deixou muito feliz porque realmente eu tive muitos relatos de pessoas que realmente colocaram o SABAD como a sua arte marcial, né? Que o SABAD não é uma arte marcial, é um sistema de defesa pessoal, mas eles praticaram como arte marcial. Como assim? Eles começaram a praticar diariamente para aperfeiçoar a técnica. Então isso fez com que eles se sobressaíssem de várias situações reais, né? Então mostrou a eficácia das técnicas do SABAD. Então, para mim isso é gratificante e está aí
aproveitar o ensejo também para estar convidando a todos que quiserem conhecer. Se você é faixa preta, faixa roxa, faixa marrom de alguma modalidade, professor de capoeira, instrutor e quer implantar o Sabade na sua cidade, no seu estado, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai dar um plano de aula para você, vai mostrar um almanaque de aula, na verdade. Nós temos vídeos da faixa branca até a faixa preta, né, para você se tornar o nosso representante e filiado do Sistema Avançado Brasileiro de Autodefesa. Muito bom, mestre. Eu tive o prazer em conhecer, né, o Sabade, é uma honra, né? Também a minha professora de Sabade, né, praticou comigo. A coitada sofreu pra caramba, né? Hoje está aqui viva, né? Viva, contando a história aí, ó. E estamos aqui para propagar, né, o conhecimento do meu mestre, né, que eu estou aqui hoje fazendo essa entrevista com muito orgulho, né? Porque eu sou a prova viva, né? Eu vi muita coisa, eu ouvi muita coisa, eu presenciei muita coisa. E isso não tem dinheiro que pague o aprendizado que eu aprendo com ele. Tudo, né? Tudo é uma honra muito grande. Eu chego a ficar até emocionada. Para mim também. Você é um exemplo. Muito obrigada, mestre. Então vamos lá. Mestre, agora um assunto que todo mundo quer saber, né, que já foi citado várias vezes. Nos fale um pouquinho aí sobre o seu CD, mestre. Olha só, o meu CD, o nosso CD, que na verdade é meu e dela, porque ela é minha esposa, sem a minha esposa eu estou lascado, como diz o Matuto aqui na Paraíba, né? Nós trabalhamos a capoeira no contexto geral, né? Então, a musicalidade da capoeira é uma matéria da capoeira que tem que ser praticada com muito afinco, né? E que muitas vezes é deixada de lado, porque todo ser humano tem suas dificuldades de cantar, de coordenação motora para aprender a tocar, e muitas vezes erra, algumas vezes se retrai e não quer aprender, não se entrega. Para você aprender qualquer coisa, você tem que se entregar. Então, o CD já era para ter saído há 20 anos atrás ou mais, porque tem cantigas no nosso CD que eu compus quando eu era aluno, né? Então, só de mestria, eu tenho 23 anos, de 2001 para cá, tem quanto tempo? 22 anos, só de mestria eu tenho 22 anos de mestre. Então, eu era aluno quando eu criei minhas primeiras cantigas. Então, mais o CD, com o misto das cantigas antigas, algumas cantigas antigas e algumas cantigas mais recentes, faz mais ou menos 3 anos que eu venho prometendo, e não saiu até agora. Mas o nosso CD é um projeto que está, não vou dizer que está no forno, porque a gente tem que trabalhar e fazer uma coisa muito bem feita para todos que vão escutar, né, ter um produto de qualidade, ter músicas interessantes e de qualidade. Então, brevemente, eu não vou dar uma data, mas eu prometo que eu vou pensar e vou trabalhar, né, da melhor forma possível para a gente estar lançando o mais breve possível o primeiro CD do Mestre Matoso, do Grupo Aguandei Capoeira, com a participação da Monitora ID. Que na verdade já está rolando por aí, né, mestre? Já tem muita exposição de composições, né, rolando aí na internet. Nas lives aqui o mestre sempre mostra pra gente suas canções, suas cantigas, né, toca, canta. Então quem acompanha aqui o mestre já conhece um pouquinho, né, do seu Com certeza, trabalho. já tem muitas cantigas aí que vão estar no nosso CD, que a galera já escuta. Algumas músicas já são cantadas há muitos anos, né? Como Menininha, como Berimbau Tocou, entre outras, né? Mas que vai estar no nosso primeiro CD, sim, e espero que vocês curtam, pois está sendo feito com muito carinho, com muito amor, né? Para aqueles que são capoeiristas e para aqueles que também não são, né? Vai ter muita coisa, e futuramente a gente tem um planejamento também de fazer um CD de forró, até porque nós somos nordestinos, né? Um CD de axé, porque nós, assim, tanto eu sou compositor e cantor, como a minha esposa canta como ninguém, né? Ela tem uma voz muito bonita e tem talento demais. Então a gente vai aflorar isso aí e, assim, com certeza vai incomodar muitas pessoas, muita gente que torce contra a gente, contra nós, mas é isso aí. Acreditar no sonho e seguir, entendeu? Exatamente. Então continue nos acompanhando, né? Quando a gente conseguir essa conquista, né, que vai ser o lançamento do CD, vai ser um momento muito especial, é preparado com muito carinho, como todas as lives que nós fazemos aqui, que o mestre abre, que eu acompanho ele, ou que ele faz sozinho, é sempre com muito carinho, é de coração aberto, é para passar conhecimento para vocês, é para passar a verdade dele, que quem não conhece, muitas vezes só conhece através de uma telinha, né?
não tem noção ou escuta alguma coisa, nunca vai saber quem realmente o mestre é, né? Quem está aqui, quem conheceu, quem viveu toda essa trajetória com ele sabe, mas a internet hoje nos permite fazer essa divulgação, né? E é com o maior prazer do mundo que a gente sempre está aqui trazendo conteúdo para vocês. Então vamos embora, mestre. Mestre, vamos lá. Aproveitando que a gente falou sobre CD, está nos seus projetos futuramente sair um livro com sua biografia, com a sua história, contada com suas palavras, de uma forma que conte sua trajetória do início até hoje? Muito interessante essa ideia. Essa ideia eu estou tentando amadurecer, porque assim, até uma pretensão, um cara pequeno, como eu, assim, eu me vejo pequeno, no que diz respeito. Poxa, eu vejo muita personalidade fazendo livro, né? Contando suas histórias, e me sinto assim, muito pequeno para contar a minha história, mas eu tenho essa expectativa. Acredito eu que se fosse contar minha biografia em um livro só não daria, mas há uma possibilidade de um dia esse projeto acontecer, até porque vai servir. Para que é que serve um livro? O livro serve para passar o conhecimento, para que erros do passado não aconteçam futuramente, né, com os próximos atletas, com os próximos alunos e professores. Então, esse livro, esse possível livro que pode sair contando a minha trajetória, é um projeto que, se acontecer, vai ajudar a não acontecer atrocidades que aconteceram na minha vida, que não foram contadas aqui, mas que algumas foram sim, mas não todas, e que isso não pode acontecer com o filho de ninguém. Não foram contados a fundo, né? Também não cabe a nós, né, que prezamos um incentivo pela arte marcial, um incentivo pelo esporte, né, expor situações que não foram legais aqui publicamente para vocês. Claro, se tiver um livro um dia, se a gente conseguir alcançar nessa conquista, né, que eu me ofereço a escrever, começar a escrever, caso necessite, a gente já começa a fazer alguns rascunhos, né, uma ideia que a gente pode começar a colocar em prática, vai ter contando lá tudo direitinho, né, mestre? Muito bom. Vamos lá. Mestre, outro assunto aqui que já vai caindo em conquistas, né, mestre? Como é que o senhor se sentiu com as condecorações que recebeu ao longo da sua trajetória, os reconhecimentos? O senhor já saiu em livros, né, que exibiram um pouco do seu trabalho, um pouco da sua vida. Como é que foi? Como é que você se sentiu com o reconhecimento? Que a gente sabe que muitas vezes chegam muitas pedras, chegam muitos obstáculos, mas tem um momento que a gente é reconhecido, né? E como é que foi essa sensação para você? Como eu falei, né? Todas as minhas conquistas vieram com papel presente da negatividade, né? Aqui na minha cidade, tudo que eu fiz, eu fui campeão mundial e ninguém me deu os parabéns, a não ser meus alunos, meus familiares, né? E a arte marcial era para ter abraçado, as comunidades era para ter abraçado, porque era uma pessoa da cidade que estava se destacando fora do país, né? Então, eu recebi alguns documentos importantes, né, de condecoração. Entre eles, eu recebi um diploma de doutor honoris causa, né, doutor em artes marciais, por algumas entidades importantíssimas de relevância nacional, e isso causou um transtorno imenso nas comunidades, e principalmente nas pessoas que me perseguiam, né? E esses documentos, um deles foi pela Assembleia Legislativa de São Paulo, e o outro foi pela uma faculdade de renome nacional, né? Então, são documentos que só as grandes personalidades recebem. Hoje estão tentando banalizar, né? Porque foi impactante um cara do interior da Paraíba receber documentos que só os grandes fundadores das artes marciais recebiam. Então, para eles quiseram banalizar, e hoje estão dando de todo jeito aí documento, tentando criar documentos parecidos. Mas para mim foi uma honra muito grande, tão jovem, ter recebido documentos de tão grande importância, né? Como eu tive a oportunidade de sair um livro de circulação internacional e nacional, e causou um transtorno muito grande nos meus haters, nos meus inimigos, mas também trouxe muito orgulho para os meus alunos e filiados e familiares. E é isso aí.
eu fiquei muito feliz, estou muito feliz, pretendo conquistar muito mais, mas que causou um mal-estar muito grande naquelas pessoas que não têm capacidade nenhuma de aceitar que o outro cresça, né? Que não sabe parabenizar quando o outro dá um passo, né? Mas que para mim teve um gostinho muito especial, porque eu não, como eu falei, todos os meus títulos de campeão, medalhas, troféus e cinturões, nenhum deles eu treinei para aquilo, eu treinei para minha defesa pessoal. Minha arte marcial sempre foi marcial, ela nunca foi esportiva. Então, a condecoração, os documentos, os diplomas, os reconhecimentos que vieram depois, os livros que eu saí, isso daí foi fruto do meu trabalho. Então me trouxe muito prazer, muito orgulho, mas eu nunca treinei, eu nunca pratiquei arte marcial com esse objetivo. Eu treinei para minha autodefesa e para poder ajudar as pessoas que não têm o recurso ou financeiro ou psicológico para defender seu bem maior que a sua vida. Então, é muito gratificante para mim essas condecorações, esses títulos, esses livros, essas medalhas, troféus, né? E para mim é uma honra, né? Eu tenho certeza que para você e para todos os meus alunos e filiados é uma honra ter um mestre tão reconhecido fora, e é muito triste na minha cidade não acontecer isso, porque não custaria nada um reconhecimento aqui na Câmara de Vereadores, né? Não acontece, da prefeitura, do governo do estado, condecorar os mestres. E mesmo que isso chegasse a acontecer, como tem uma panela muito grande contra mim, eu não estaria na lista deles. Então, hoje eu sou condecorado fora e dentro da minha cidade eu não sou reconhecido nem condecorado. É aquele ditado: quando o Cristo começou a mostrar para que ele veio, ele só foi aceito fora da sua cidade, porque dentro da cidade ele era simplesmente o filho de um carpinteiro. Então ninguém levava ele a sério. Então, aonde ele andou, ele mostrou os milagres, o que ele veio para fazer, e aí ele recebeu todo a glória e a honra que ele merecia, né? Muito bom, mestre. Estamos aqui, mestre, ressaltando algumas perguntas, né? Já foram respondidas, de outras, né, que estavam aqui pautadas na live, né? Eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje podendo fazer essa entrevista, né? Participar desse momento especial de estreia do nosso podcast, que virão outros e outros mais, com vários convidados, né? E eu quero deixar aberto, se o senhor quer ressaltar algum ponto que eu não falei aqui? Não, caso tenha deixado passar alguma coisa, futuramente, porque nós vamos ter muitas personalidades aqui, inclusive eu quero entrevistar também a nossa monitora, porque ela já foi campeã de muitas competições, ela deu uma reviravolta na vida dela através das artes marciais, e é importante que a gente tenha pessoas que vivenciou a arte marcial na sua íntegra, né? Então, quero só agradecer a você e parabenizar pela bela entrevista que você me fez, e agradecer a todos que assistiram, que vão assistir nossa entrevista, nosso podcast, e convidar todos para nossas redes sociais, né? Dentro do nosso canal a gente vai fazer aulas, já tem alguns conteúdos de videoaulas, né? Eu acho que a minha missão é passar o conhecimento que eu tenho para as pessoas. Então, se for aceito, eu vou ficar muito feliz. Se não for aceito, a minha parte eu vou estar fazendo. Então, o podcast de entrevistas é para você, é para tirar qualquer vestígio de dúvida, né? Na minha história, na história do entrevistado, né? É para a gente ter esse momento de descontração, é para a gente ter esse momento de conhecimento, né? Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que estão assistindo, e até a próxima entrevista, e conto com vocês, tanto nas redes sociais, procura o Mestre Matoso. Em todas as redes sociais é Mestre Matoso, certo? E o nosso canal é Mestre Matoso. Então, tudo é Mestre Matoso. Para conhecer a minha história, minha trajetória, nós temos os nossos sites oficiais da Confederação Brasileira, que é o www.cblcbrasil.com.br e o www.aruandaecapoeira.com. Então, esses sites são os sites oficiais das nossas entidades, onde vai ter lá a minha biografia, onde vai ter calendário de eventos, vai ter como se filiar, vai ter como ajudar ao nosso projeto que nós falamos no início da nossa live, e agora eu quero estar ressaltando de novo para vocês
que é um projeto que já tem quase 30 anos de trabalhos prestados para as comunidades carentes, trazendo as crianças para conhecer as artes marciais, para tirar o foco da criminalidade, adolescentes e adultos. Então, é importante que vocês que puderem ajudar, ajudem nosso projeto social, né, que vai estar aí a nossa chave Pix para quem puder ajudar esse projeto, que é de suma importância, né, para as crianças carentes das comunidades às quais nós levamos nosso esporte, nossa cultura, né, para livrar eles da comunidade, da parte ruim da comunidade, né? Porque eu não estou falando especificamente de uma pessoa, estou falando de situações. Da mesma forma que a defesa pessoal, a técnica dela é criada em cima de situações, o projeto tem que acontecer em cima de situações, né? Eu tive, ao longo desses anos, crianças que a mãe se prostituía, que o pai vendia droga, ou que o pai era assassino, ou que o pai era assaltante, era ladrão, e a criança vai ouvindo aquilo, e o filho de alguém que estuda na mesma escola com esse filho dessa pessoa que tem essa negatividade, vai falando e a criança vai ouvindo. Você deu aula em projetos comigo, e você viu a atrocidade de crianças de 6 anos, 5 anos, 7 anos, falando coisas que nem adulto fala, pornografia, violência, né? Banalizando o crime, a morte é o fim, meu irmão. A morte é o fim, a gente não pode banalizar a violência, a morte, né? Então eu via crianças da idade de meus netos banalizando a violência, a pornografia, a morte. Então eu me desdobrava, assim, eu me sentia muito mal em estar vendo aquilo ali, e ver os professores, muitas vezes de escolas, que eu não tinha espaço para dar aula no meu projeto, então eu pedia o espaço das escolas. Eu já dei aula em praça de meio de rua, eu já dei aula em meio de rua, pedi para o pessoal não passar de carro, de moto, para a gente dar aquela aula naquele horário. Já dei aula em campo, já dei aula em posto de saúde, já dei aula em escola, já dei aula em associação de bairro, que muitas vezes a gente ia dar aula, tinha uma pessoa que tinha acabado de morrer e sempre é velado nas associações de bairro. Então, eu tenho muita história para contar, e esse projeto é um projeto que eu dediquei minha vida e vi que muita gente mudou de vida, como um dos próximos entrevistados que virão. E tem dois, tem o Dimas também, que é um músico de primeira qualidade, de primeiro nível, né, que também foi nosso aluno de infância até se tornar adulto, entre outros, e outros que tem aí. Então, nosso projeto não vai morrer nunca, mesmo que não tenha um apoio, mesmo que ninguém ajude, como ninguém vem ajudando, né? Espero que eu toque no coração de vocês, porque nosso projeto vai ser filmado. Não era antigamente porque a gente não tinha recurso, né? Desde o início, desde os primórdios, mas nós temos reportagens de jornal falando sobre o nosso projeto há mais de 25 anos atrás. No tempo que tudo era preto e branco, né? Jornal preto e branco, nem sou tão velho assim, mas é tudo em preto e branco. Mas nós temos essa documentação ainda, conseguimos resgatar até os dias de hoje, para mostrar para as pessoas a importância do nosso projeto nas comunidades carentes. Então, nada que eu fiz até hoje é mais importante como esse projeto. Então, conto com vocês, a nossa chave Pix vai estar aí, esse vídeo vai estar sendo editado e vai ser repostado com todas as informações que precisam para aquelas pessoas que realmente entenderem, que pesquisarem, que forem buscar a história, que forem buscar o nosso projeto, a minha trajetória, a minha postura como mestre, como praticante de arte marcial. Você vai ver que esse projeto é de suma importância para ajudar as crianças e as comunidades carentes. E obrigado, né, mestre? Só tenho a agradecer, né, porque tenho certeza, você é um transformador de vidas, né? Eu pude acompanhar isso, todas as pessoas que estiveram ao seu lado, que sabem da sua trajetória, sabem da sua história, sabem do seu esforço, tenho a plena certeza disso. Então é uma honra de estar aqui, né? Começando, iniciando com o pé direito do nosso podcast, né? Agradecendo a presença de todos vocês que estiveram conosco até agora. E até a próxima, gente. Então, muito obrigado. Espero que não tenha se estendido muito. Contei um pouco sobre a minha trajetória, sobre os meus projetos. E se eu fui, de alguma forma, importante para que vocês tenham entendido alguma coisa, conhecido alguma coisa, esclarecido alguma coisa, eu fico muito grato. Se não, me procura nas minhas redes sociais, que eu posso estar
levando mais informações para vocês. Então, esse é o primeiro de muitos, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês compartilhem, né? Somos novos nisso aqui, esse é o primeiro, então peço quem tiver alguma ensinamento, alguma informação para que possa melhorar, pode ficar à vontade, temos com certeza humildade de aprender, né? Para que a gente possa melhorar para vocês. Então, fiquem com Deus, saudações a todos, salve capoeira, os! Salve capoeira, os! Valeu, galera! Valeu!